tem aquilo que nós bem precisamos, que é a graça, o favor, o mover e o sobrenatural que vem pelas mãos do Senhor. Por isso, Pai, nos abençoa nessa manhã e nos dê, ó Deus, espírito de revelação para absorver a Tua palavra, o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos, quando eu olho para esse texto, eu percebo alguns contextos por detrás dessa narrativa. E quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos mergulhar um pouquinho e fazer algumas perguntas, permitir que o texto fale conosco e converse conosco. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos de cara que o tanque de Betesda era um lugar de esperança, de possibilidade. E aquele homem, quando Jesus chega a conversar com ele, esse homem fala para Jesus: olha, tem ali um tanque, se eu for parafrasear para os dias de hoje, tem ali um tanque, uma possibilidade de esperança de eu ser curado. Mas todas as vezes que eu vou tentar ir até lá, ele diz assim, eu não consigo, porque outro desce e recebe aquilo que esperava receber. E nós temos uma esperança, nós temos ali um homem impossibilitado, não havia quem ajudasse esse homem, não havia quem compadecesse dele, e as pessoas em condições semelhantes às dele eram curadas. Então nós temos basicamente esse preâmbulo, ou esse contexto. Quando nós olhamos para isso, irmãos, nós precisamos realmente perceber o que Deus quer comunicar através desse ensino. Perceber o que Deus quer nos ensinar através desse ensino. E eu consigo olhar para ele e destacar algumas coisas aqui. O que eu consigo destacar em primeiro lugar é a perspectiva de Deus em relação à nossa realidade. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui rapidamente. Isaías capítulo 31, versículo de número 1 diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muitos fortes, mas não atentam para o Senhor de Israel, nem buscam ao Senhor. Sobre a perspectiva de Deus, ali está um homem que precisa de cura, ali está um homem que precisa de restauração. Então esse homem está olhando para uma possibilidade que está diante dele, mas ele está impedido de alcançar aquela possibilidade. Por quê? Ele tinha uma enfermidade. E levando-se não só em consideração o aspecto da enfermidade, ele não tinha quem o ajudava também para chegar até aquele lugar de esperança. Ninguém se compadecia dele, ninguém o ajudava, ninguém estendia a mão para auxiliá-lo para alcançar isso. Quando eu leio esse texto, o que Jesus está querendo chamar a atenção daquele homem é mais ou menos assim: olha, você está olhando para o tanque, um lugar de possível esperança, mas você está olhando e buscando que alguém te auxilie, ou um homem te auxilie para chegar até lá, Mas eu quero te mostrar o seguinte: você não vai chegar lá pela ajuda de homem algum, você não vai chegar lá pela ajuda de contexto natural algum, você só vai chegar lá se você crer em mim. Quando eu olho para isso, irmãos, atrelado ao texto de Isaías capítulo 31, versículo 1, ai dos que descem ao Egito para buscar socorro no Egito, nós precisamos lembrar: o Egito é a figura do mundo. O Egito é a figura do que o mundo pode nos proporcionar e que, entre aspas, parece nos dar uma solução para as muitas circunstâncias que a vida coloca diante de nós. O que o Senhor Jesus estava ensinando para aquele homem é falar assim: tire os seus olhos dos homens. Os homens não podem lhe socorrer. Tire os seus olhos do que é possível atender a sua demanda. Não vai. Tira os seus olhos do seu emprego, ele não é capaz de responder às suas necessidades. Tira os seus olhos das suas finanças, porque ela também não é capaz de responder às suas necessidades. Tira os seus olhos da política, porque político algum vai te ajudar. Tira os seus olhos do que é do mundo, ou qualquer estrutura do mundo, porque isso não é suficiente quando o dia mal chegar. Mas põe os seus olhos em mim, porque eu tenho a resposta para ti. O que Jesus estava querendo, chamando a atenção desse homem, o que Jesus estava querendo comunicar é: olha, ninguém vai te ajudar a chegar nesse lugar de esperança. O único que pode te levar à esperança, ao cumprimento da esperança, sou eu. Então, Jesus faz a pergunta para aquele homem: o que é que você quer? Ou o que queres? Queres ser curado? É isso que você quer? E qual é a resposta dele? Senhor, eu até quero ser curado, mas ninguém me ajuda. Ninguém me auxilia. Ninguém me toma pela mão para me levar até lá. E nós vemos que didaticamente Jesus está tentando mostrar para esse homem aonde o coração dele estava. E o coração desse homem estava justamente naquilo que é humano. Irmãos, deixa eu dizer para você, não sei se você já passou por isso. Às vezes você espera que alguém próximo de ti te ajude em alguma coisa, e aquela pessoa que poderia até te ajudar em alguma coisa, ela não vai te ajudar.
ou é capaz dela até te atrapalhar, ou capaz dela ser até um peso para você. Então ela não estará ali para te apoiar, não estará ali para ajudá-lo a superar alguma adversidade ou dificuldade, e você vai se ver realmente totalmente rendido à perspectiva de que eu preciso buscar o Senhor, porque não virá nenhuma outra resposta se não for de Deus. Olha o que Salmo capítulo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, e aos seus amados ele dá enquanto dorme. O que a palavra do Senhor está nos ensinando? Que se o Senhor não for a primazia nas nossas vidas, as outras coisas não serão acrescentadas. Muitas vezes, irmãos, nós corremos atrás de tentar conquistar algumas coisas, uma certa tranquilidade, uma certa estrutura de vida, e se o Senhor não foi Ele a primazia nas nossas vidas, todas essas coisas que nós estamos tentando correr atrás para conquistá-las, elas podem se esvair no meio dos nossos dedos. E nós precisamos ter o nosso coração no lugar certo. Nós precisamos olhar para o lugar de onde realmente vem o socorro. E a palavra do Senhor diz, o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você está comigo aqui? Nessa manhã, eu creio que o Senhor quer ministrar ao nosso coração é que nós precisamos olhar para o lugar certo. Então, quando Jesus pergunta a ele: queres ser curado? Jesus está procurando tirar a atenção dele do tanque de pessoas e atrair a atenção para ele mesmo. Jesus está dizendo: olha para mim, eu posso lhe curar. Olha para mim, eu posso lhe restaurar. Jesus está tentando atrair os olhos dele, a atenção dele. Jesus está dizendo: põe a sua atenção em mim. Não são coisas estruturais do mundo, do Egito. Não confie nas coisas do mundo ou qualquer estrutura do mundo, porque elas não serão capazes de poder atender a sua necessidade, a sua demanda. Você está comigo aqui, queridos? E eu creio que o Senhor quer trazer isso ao nosso coração. Por quê? Porque nós temos uma afirmação tão maravilhosa e poderosa da parte do Senhor Jesus. Lá no versículo de número 17, o Senhor fala assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O Pai está trabalhando, amém? Só que você precisa crer nisso de toda a força, querido. Porque se você não crer que Deus está trabalhando a seu favor, você vai tentar fazer do seu modo, do seu jeito. Você vai acreditar que o trabalho que você tem é capaz de responder às suas necessidades. Você vai acreditar que recurso financeiro, ele é realmente capaz de responder às suas necessidades. Você vai colocar o seu coração em coisas naturais e elas não serão capazes de atender às suas necessidades. Somente Jesus é capaz de responder à sua necessidade. Só Ele é capaz de trazer o que eu e tu precisas para viver o que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Você está comigo aqui? Com base nessa afirmação, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho, nós precisamos lembrar de que Deus, Ele não se cansa. Deus, Ele não se cansa. Nós nos cansamos, mas Ele não. Ele não. Isaías capítulo 40, versículo 28 e 29, nós encontramos essa citação. Diz assim: não sabes, não ouviste o que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Aí ele diz: não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte o cansado e multiplica as forças que não têm nenhum vigor. Quando eu olho para essa realidade, o Senhor chega diante desse homem e está falando assim: eu não me canso. Eu sou um Deus que faço coisas novas. Eu quero te tirar desse desgaste. Eu quero te tirar desse cativeiro. Eu quero te tirar desse lugar de impossibilidade. De fato, o Senhor chega até ele e o Senhor está reconhecendo que ele está aprisionado a um cativeiro. Ele está aprisionado a uma impossibilidade. E aí o Senhor, Ele quer comunicar para ele o quê? O meu Pai trabalha por ti. Eu trabalho por ti. Então olha para mim. Sabe, queridos, eu não sei qual é a sua dificuldade nos dias atuais, não sei qual é o seu contexto hoje. Mas quando eu olho para as Escrituras, eu percebo que o Senhor está comunicando para os nossos corações: eu estou trabalhando a seu favor. Não desista, não pare,
não desanime, continua crendo. Pastor, você não sabe qual é o cativeiro que eu estou enfrentando, você não sabe qual é a luta que eu estou enfrentando, você não sabe qual é o contexto que eu estou lidando. Eu quero lhe dizer, o Senhor sabe, e Ele sabe mudar esse contexto. O Senhor sabe, e Ele sabe mudar esse cativeiro. O Senhor sabe, e Ele sabe como mudar essa adversidade, porque Ele está trabalhando. Amém? Vira a pessoa do seu lado e fala assim, o Senhor está trabalhando. Fala para ele assim, não desanima. Sabe, queridos, e quando eu olho para esse texto, amo perceber que um Deus que não se cansa é o mesmo Deus que reparte da sua força, da sua graça, da sua capacidade comigo e contigo, para a gente também poder se levantar em maior graça, em maior força, em maior renovo, em maior ânimo, amém? Sabe, nós precisamos olhar para essa verdade e nos apegar a ela com toda convicção. Quando eu olho para a ação de Deus, para um Deus que está trabalhando, eu acredito que toda a ação divina, ela sempre vai apontar para a salvação. Ela sempre vai apontar para algo que Deus quer realizar, que vai muito mais além de nos livrar de um cativeiro. Mas ela vai comunicar uma libertação de um cativeiro, salvação. O Salmo 74, 12, ele diz assim, se você puder acompanhar comigo, ele diz assim, ora, Deus meu rei, perdão, queridos, deixa eu ler de novo. Salmo 74, 12, diz assim, ora Deus meu rei, e desde a antiguidade, Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Quando eu olho para esse texto, Salmo 74, 12, essa frase, Ele opera feitos salvadores no meio da terra, nós precisamos mergulhar um pouquinho e entender de que salvação que se trata. Qual é a salvação do que ele está falando? Inicialmente nós poderíamos falar sobre a salvação literal. Nós poderíamos falar sobre uma nova vida em Cristo Jesus e tudo isso também é verdadeiro. Mas quando eu olho para essa palavra feitos salvadores, é a palavra hebraica yashá, e ela tem um significado interessante. Ela fala sobre salvar, ser salvo, ser libertado. Ele fala sobre ser liberado, ser salvo, ser libertado. Ele continua dizendo ser vitorioso, salvar, libertar, livrar de problemas, dar vitória a alguém. E se nós fôssemos traduzir tudo isso, seria mais ou menos assim, saída de um estado de cativeiro. Deus opera feitos salvadores. Deus nos tira dos cativeiros que a vida pode tentar nos manter aprisionados. Isso me faz lembrar, queridos, da salvação que Jesus fez. A palavra do Senhor diz que Ele nos tirou do império, do governo, do domínio das trevas, do cativeiro do maligno. Ele nos tirou de lá e a palavra do Senhor diz que Ele nos transportou para o reino dEle, em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 1, ele diz assim, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então quando nós olhamos para esse homem, o que o Senhor Jesus está operando na vida dele é a libertação de um cativeiro de impossibilidades. A libertação de um cativeiro, de frustração, desesperança, medo, incerteza e tantos outros sentimentos que possam rondar a nossa alma, a nossa mente. O Senhor está falando, eu vim hoje para te libertar deste cativeiro. Você não ficará mais aprisionado a esse lugar. Você não ficará mais aprisionado a esse contexto. Tanto é verdade que se você olhar novamente comigo o texto, vamos lá, queridos. João 5,8 ele diz, então lhe disse Jesus, levanta, toma o teu leito e anda. O que isso quer comunicar aos nossos corações? O que a palavra quer falar aos nossos corações é o seguinte, não é só ser liberto do cativeiro, mas é nós termos a autoridade para dominar ou para colocar debaixo dos nossos pés aquilo que nos levou ao cativeiro. E o que é que mantinha aquele homem no cativeiro? A cama. Jesus poderia falar assim, seja curado e vai embora. Mas Jesus falou assim, levanta e toma o teu cativeiro, toma a tua cama. O que Jesus estava falando? O seu cativeiro era a cama. Era o lugar em que você estava. É o lugar em que te mantinha preso. O que Jesus estava dizendo para ele é, domine esse lugar. Assuma o controle desse lugar. Não permita mais que essa cama te aprisione. Porque, irmãos, quando eu olho para essa palavra cama, ou ligado ao conceito de cativeiro, é aquilo que nos domina. Por exemplo, alguém que
que tem dúvidas do que Deus vai fazer, ele facilmente vai ser vencido pela incredulidade. Ele facilmente vai ser vencido pela dúvida. Ele facilmente vai ser vencido pelo medo. E isso é um cativeiro. E o que Jesus estava procurando ensinar aquele homem é dizer assim: olha, tome a sua cama ou assuma o controle da sua vida e não permita mais que esse contexto te mantenha aprisionado nesse lugar de impossibilidade. E quantas vezes, irmãos, nós permitimos que pensamentos dominem os nossos corações? Quantas vezes nós permitimos que cativeiros dominem as nossas vidas? O cativeiro da incredulidade, o cativeiro do medo, o cativeiro da incerteza, o cativeiro da dúvida, o cativeiro, deixa eu dizer, o cativeiro do arrazoamento. O que é isso, pastor? Arrazoamento? É quando a gente escuta valores da palavra ou lê a palavra do Senhor e fica arrazoando se aquilo é verdade ou não, se eu aceito ou não. Isso é um cativeiro. Por que é um cativeiro? Porque quem está demandando sobre essa ação na nossa mente é o maligno. Porque Deus nos chamou a corresponder pela fé. Deus nos chamou a andar pela fé. Deus não nos chamou a andar pela razão. Porque quem anda pela razão no relacionamento com Deus é um homem carnal, que não discerne as coisas espirituais, mas na sua mente quer combater os princípios da palavra de Deus e não se submeter a eles para poder viver essa nova vida que só Ele pode dar. Você está comigo aqui, meu irmão? E tanto é verdade que o Senhor Jesus, no verso 14 desse mesmo texto, Ele diz assim, no João 5,14, diz assim, a ele, olha, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que o Senhor estava dizendo para ele? Sabe quando eu pedi para você tomar a tua cama? Eu estava dizendo para você, assuma o controle da sua vida espiritual. Não permita que sentimentos de incredulidade, de incapacidade, de frustração, de dúvida, de medo domine seu coração. Então o Senhor estava trazendo para ele, quando você governar a sua vida a ponto daquilo que te manteve preso, amarrado, na impossibilidade, no medo, na frustração, quando você governa a sua vida espiritual, quando você anda debaixo da direção do Espírito, essa coisa não vai te dominar. Porque se você não andar debaixo da direção de Deus, da palavra do Senhor, isso pode lhe dominar a ponto de trazer coisas piores sobre a sua vida. Quando nós lemos as Escrituras, isso está alinhado com o que o próprio Senhor Jesus disse. Ele fala assim, quando o espírito imundo sai de alguém, ele é liberto, amém? Mas se ele cair, o que acontece? Voltará esse espírito imundo com quantos outros demônios? 7. O que a palavra do Senhor está nos ensinando? Que quando alguém é liberto do cativeiro, ele precisa cuidar da vida espiritual dele. Se você foi liberto de alguma coisa, você precisa andar longe daquilo que te aprisionava. Por exemplo, eu fui viciado em drogas durante muitos anos da minha vida. Muitos anos da minha vida. Eu não só fui um viciado de drogas, como eu fui um traficante de drogas na minha juventude. Quando o Senhor veio, tocou minha vida e me libertou, eu precisei tomar essa cama e dizer assim, isso não vai me dominar mais. Eu tenho autoridade no nome de Jesus. Então esse pecado não vai mais governar a minha vida. Eu não vou mais estar preso a essa condição. Então eu tomei a autoridade do nome de Jesus na minha vida e passei a andar em liberdade. Porque Jesus me libertou. E nós precisamos, queridos, entender que se existem coisas que nos levam ao cativeiro, a uma prisão na vida cristã, nós precisamos em Cristo Jesus assumir um compromisso de andar com Deus com seriedade e cada um carregar a sua cruz. Se Ele te libertou, você precisa assumir o compromisso de andar segundo a libertação que você recebeu. E eu assumi o compromisso de andar segundo a libertação que eu recebi. Eu lembro muitas vezes de passar em ambientes pela rua e as pessoas estarem ali fumando maconha. Muitas vezes. E aquilo não me dominava. Eu podia até sentir o cheiro, mas aquilo não me dominava mais. Por quê? Porque eu assumi o controle da minha vida. E o que Jesus estava ensinando para esse homem era: assuma o controle da sua vida. Nessa manhã, queridos, eu quero trazer essa mensagem ao seu coração. Assuma o controle da sua vida espiritual. O que pode estar te dominando, ou talvez o que pode ser até um cativeiro na sua vida. Ou até, talvez nem seja um cativeiro, mas ele pode vir a se tornar, se você não guardar no seu coração, a sua mente. Isso pode vir a se tornar um cativeiro. E uma vez que Jesus te libertou,
se não cuidar da sua vida cristã, da sua caminhada cristã, isso pode te levar a um lugar de maior prejuízo. Agora, o que é mais impressionante de tudo isso é o caráter de Deus. Salmo 118:8, a respeito do caráter de Deus, o salmista, ele faz uma seguinte afirmação, ele diz assim: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em homem. O caráter de Deus é um caráter confiável. O caráter de Deus é um caráter que Ele nos guarda a ponto de não sermos abalados. Amém? Você está comigo aqui? Sabe o que mais? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. O caráter de Deus, Ele não pode negar-se a si mesmo. E o que é impressionante, mesmo na nossa infidelidade, se houver um coração arrependido, quebrantado e um clamor genuíno diante dEle, Ele não pode negar a si mesmo. Ele não só nos perdoa de todos os pecados, nos purifica de toda a injustiça, como Ele nos levanta para andar em vitória. Amém? Você está comigo aqui? Sabe, queridos, eu não sei como está o seu coração nessa manhã, eu não sei como você tem lidado com algumas coisas em sua vida, mas a questão é, Deus está trabalhando por você. E você não pode deixar o inimigo roubar essa certeza no seu coração. Não interessa a circunstância que você está vivendo, mesmo se for uma circunstância de impossibilidade, se os teus olhos estiverem em Cristo Jesus, Ele vai tirar você desse cativeiro, Ele vai tirar você dessa impossibilidade, Ele vai tirar você e vai firmar os seus pés. Amém? Eu gosto de um texto nas Escrituras, 1 Pedro capítulo 5, se não me engano, versículo 10, é isso mesmo, ele diz assim: ora, o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Ele diz, depois de sofrerdes por um pouco de tempo, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A razão pela qual Deus quer nos libertar de algumas coisas nas nossas vidas é para que nós andemos em aperfeiçoamento, em maturidade. Aperfeiçoamento é maturidade cristã, mas não só isso. Essa maturidade cristã, ela traz firmeza, convicção, ela nos traz essa caminhada contínua de esperança e certeza que o autor e consumador da nossa fé vai agir a nosso favor quando nós buscarmos e clamarmos a Ele. Amém? Você está comigo aqui? Então eu não sei como está o seu coração nessa manhã, mas a mensagem que eu quero trazer ao seu coração, de tudo isso que eu falei, se você guardar isso, meu irmão, Deus está trabalhando por ti. Ele está trabalhando por você. A questão é, não ponha os seus olhos no que é humano. Não confie no seu trabalho. Não confie nas suas riquezas. Não confie em homem algum. Não confie o que é natural. Confie em Deus, pois Ele é o autor e consumador da sua fé. Sabe, a palavra do Senhor diz assim: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Às vezes, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, eu li o Salmo 127 aqui. Não vai adiantar nada você trabalhar 24 horas no dia, se o Senhor não for primazia na sua vida. Não vai, desculpa. Pastor, vira essa boca para lá. Não vai adiantar nada você trabalhar 24 por dia, se Deus não for prioridade na sua vida. Não adianta, você pode acordar às 6 da manhã, 5 da manhã. Você pode fazer os turnos na fábrica que você queira fazer. Você pode até ganhar um pouquinho mais de ser ordenado no final do mês pela hora extra que você fez. Se Deus não for primazia na sua vida, essas coisas simplesmente acabarão. Porque o que a palavra do Senhor diz é que os tempos passarão, tudo vai passar. E a única coisa que vai permanecer é a palavra, é esse Deus vivo, é a obra de Deus nas nossas vidas. É isso que nós vamos levar para o céu. Meu irmão, você não vai levar a sua casa que você vai comprar um dia, em nome de Jesus, amém? Eu recebo essa profecia para mim mesmo. Quem não quer, eu pego para mim a sua casa. Eu vou dar a chance para você. Você não vai subir para o céu com a casa que você vai comprar um dia, em nome de Jesus.
Quem recebe aí? Você não vai. Mas você vai subir para a sua casa. Subir para o céu. Você vai subir para o céu. Levando o fruto daquilo que você utiliza a sua casa como um ferramenta para abençoar Deus, abençoar pessoas. Tudo que Deus põe na sua mão é para frutificar e abençoar pessoas. É para o avanço do reino. Você precisa entender isso. Até o recurso financeiro. Sabe, irmãos, deixa eu dizer para você. Esse homem precisava de um milagre. Esse homem precisava de esmolas todos os dias. Esse homem precisava se alimentar. Ele não poderia trabalhar. Ele não poderia produzir. E eu acho que a pior coisa para um homem aqui, os homens que aqui estão, vão concordar comigo, a pior coisa para um homem é não ter um recurso para trazer para a sua casa. Esse homem estava 38 anos nessa condição. Abandonado. Provavelmente e certamente ele não havia construído uma família. Havia frustrações no coração desse homem. Mas o Senhor veio para libertá-lo do cativeiro. Irmão, o Senhor está vindo para libertar você de qualquer cativeiro, se for preciso. Porque Ele é poderoso para fazer isso. Amém? Eu quero que você fique em pé, nós vamos passando para um momento final da reunião. Nós vamos ter um momento de adoração aqui ainda. Eu quero que você tenha um pouco de paciência. Eu quero me dirigir a você que vai ouvir provavelmente essa mensagem. E eu quero declarar sobre a tua vida. Deus está vindo para libertar você do cativeiro. Deus está vindo para também tocar a sua vida e a sua casa. Receba isso em nome de Jesus. E para você que está aqui, querido, feche seus olhos por um instante.